Médicos de vários estados denunciam parcialidade no processo eleitoral que vai eleger as novas diretorias dos Conselhos Regionais de Medicina. Eles afirmam que a chapa da situação está sendo beneficiada. As eleições estão marcadas para a segunda e terça da semana que vem. Vamos ver na reportagem de Paulo Renato Soares e Adriana Cruz. O Conselho Regional de Medicina, o CRM, é uma autarquia, uma entidade que faz parte da administração pública e tem como função regulamentar e fiscalizar o exercício da medicina. Cada estado tem um. São esses conselhos que concedem o registro profissional para quem vai trabalhar como médico no Brasil. O registro é indicado pelo número do CRM. Os conselhos são comandados pelos próprios médicos e a cada 5 anos há uma eleição para que seja escolhida uma nova diretoria com 40 integrantes. É o que está acontecendo agora nos 27 CRMs do país. Mas médicos denunciam que, em alguns estados, as comissões eleitorais criadas para conduzir a disputa estão prejudicando as chapas de oposição. No Rio Grande do Sul, este médico diz que a comissão regional criou obstáculos até no registro do nome da chapa de oposição da qual ele faz parte. Não tem previsão nenhuma nas resoluções, tanto do Conselho Regional quanto do Conselho Nacional, de mudar o nome. Eles tomaram uma decisão completamente estapafúrdia, tanto que foi revertida na Comissão Nacional. Começa por aí. Gerou inúmeros problemas para a nossa chapa, para nos organizar, até com custo financeiro e custo de tempo. Então nós tivemos que contratar escritório de advocacia para realmente refutar acusações que são absurdas, né? Em São Paulo, o representante de uma das chapas de oposição diz que foi impedido de fazer propaganda eleitoral por 10 dias. Isso não existe nem no Estatuto das Eleições e nem em lugar nenhum. Então isso prejudica muito. Claro que nós revertemos tudo isso no Conselho Federal de Medicina, mas até reverter leva um tempo e é um prejuízo danado. A eleição para os CRMs segue resolução do Conselho Federal de Medicina. Cada CRM cria sua própria Comissão Regional Eleitoral, que é formada por integrantes indicados pela atual direção dos conselhos nos estados. E em muitos estados, os atuais dirigentes dos CRMs também apoiam ou fazem parte de uma das chapas, a da situação. Quando os grupos que disputam a eleição não concordam com uma decisão estadual, podem recorrer à Comissão Nacional Eleitoral. No Rio de Janeiro, das 4 chapas inscritas, 3 foram impugnadas pela Comissão Regional Eleitoral, todas de oposição. Como a decisão foi mantida pela Comissão Nacional, 2 entraram na Justiça e ainda aguardam uma solução. Quando eu vou participar de um pleito e antes de eu participar nesse pleito, eu preciso primeiro saber se eu tenho um advogado, algo está errado. Isso, na verdade, só tomou uma escalada maior agora, exatamente pela maior politização da própria sociedade médica. A outra, que tinha sido impedida de concorrer porque um dos integrantes desistiu, conseguiu reverter a decisão na Comissão Nacional e continua na disputa. Nenhum médico que faz parte do grupo quis aparecer. Disseram que tem medo de represálias da Comissão Regional Eleitoral. O indicado para falar foi um médico que apoia a chapa de oposição e não está na disputa. Ele já foi presidente do CRM do Rio e diz que grupos políticos têm influenciado decisões da Comissão Regional Eleitoral. Ligado a uma extrema-direita, a um grupo negacionista, a um grupo que negava vacina, a um grupo que negava os tratamentos protocolares lá dentro. Então, existe essa articulação. Você vai ver nas redes sociais, o esquerdômetro, eu nunca vi isso em campanha nenhuma. O esquerdômetro é um site anônimo criado para apontar as ligações de integrantes das chapas que concorrem ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo com partidos de esquerda. Os médicos não podem pensar em partido A ou partido B, ou seja lá o que for. Medicina é cuidar de doentes. Tanto faz qual é o colorido político do doente. É isso que precisa ser cuidado, não se é do partido A, partido B. A chapa da qual ele faz parte divulgou uma carta aberta pedindo segurança e transparência na condução do processo eleitoral em São Paulo. E com críticas às decisões da Comissão Regional Eleitoral,
que beneficiariam a situação, como impedir a livre veiculação de propagandas e críticas contra a atual gestão do Conselho Regional de Medicina. Das 7 chapas em São Paulo, 3 foram impugnadas. Para uma delas, a Comissão Regional Eleitoral tinha alegado que faltou um documento de nada consta de um dos integrantes, mas não avisou à Comissão Nacional que os integrantes tinham entrado com recurso contra a impugnação. O grupo diz que teve que recorrer à Justiça e reverteu a decisão. O juiz, que permitiu a volta da chapa à eleição, afirmou que houve tumulto no processo eleitoral do CRM de São Paulo e demora na apreciação de recursos. O Bom Dia Brasil conversou com representantes de chapas de oposição que concorrem na eleição para os Conselhos Regionais de Medicina de 10 estados. Em 9, os representantes consideram que há uma condução parcial do processo pelas comissões regionais eleitorais. A Comissão Nacional disse que chegou a analisar denúncias de parcialidade em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Pernambuco, mas afirma que nada foi comprovado. O médico que se queixa de parcialidade no Rio Grande do Sul diz que a Comissão Regional Eleitoral de lá impugnou a chapa dele um mês depois de ter sido aprovada para concorrer. A justificativa: 2 integrantes não tinham registro de suas empresas médicas no CRM. O grupo recorreu à Comissão Nacional, que suspendeu a impugnação. Agora, com medo de outras tentativas de ser tirado da eleição, o grupo pediu à OAB do Rio Grande do Sul para acompanhar o processo eleitoral no estado. Infelizmente, foi uma medida que realmente drástica e que não nos traz nenhuma alegria, mas que foi necessária para garantir lisura do processo. É muita coincidência que em vários estados as chapas de oposição estão sendo colocadas em dificuldade. Nós queremos um debate democrático, aberto, que o médico possa ter acesso às ideias de cada chapa para que escolha a melhor chapa que vai representar um conselho de ética médica, que vai julgar colegas, que vai fiscalizar hospitais, que vai fiscalizar governos na sua ação em relação, não é só ao médico não, em relação à população brasileira. O Conselho Federal de Medicina informou que responderia pelos conselhos estaduais. Em nota, disse que, para garantir a lisura do pleito, convidou observadores da OAB e da Polícia Federal para acompanhar a votação, que vai ser toda online. Ainda segundo o Conselho Federal, houve já reversão de medidas tomadas por comissões regionais que foram consideradas políticas ou arbitrárias. Ontem à noite, a chapa 4 conseguiu na Justiça o direito de participar da eleição no Rio de Janeiro.